Bom, vamos começar esta análise mergulhando num enigma filosófico fascinante lá do século VI. O foco aqui é tentar desvendar o que exatamente faz com que uma pessoa singular seja, bem, unicamente ela mesma. É uma daquelas questões super profundas que nos obrigam a olhar para a nossa própria essência, mas através dos olhos geniais de pensadores medievais como Porfírio e Boécio. E, incrivelmente, o jeito que eles estruturaram essa ideia lá atrás ainda ecoa na forma como a gente compreende a individualidade hoje. Então, o que torna uma pessoa verdadeiramente singular? É uma daquelas perguntas clássicas de lógica e identidade que deixam os filósofos de cabelo em pé há séculos. Hoje em dia, é muito comum pensarmos na individualidade usando conceitos como personalidade, memórias ou, claro, o DNA. Mas, e muito antes da ciência moderna mapear o genoma? Como é que essas grandes mentes definiam a fronteira absoluta entre o que nós compartilhamos com o resto do mundo e o que é inegavelmente nosso? Acompanhar esse debate clássico é ter uma aula de como usar a mais pura e estrita lógica para resolver um mistério humano. Olha só que interessante, o filósofo Boécio usa características incrivelmente específicas e físicas do famoso Sócrates para construir um conceito visual do que é ser único. Ele chama essas características de acidentes, não no sentido de bater o carro, claro, mas de atributos casuais. Pensa no Sócrates, ser careca, ter um nariz meio chato, ser um pouco barrigudo, além de ter certos maneirismos de fala bem peculiares. À primeira vista, até parece um insulto histórico, né? Mas, na verdade, é uma observação puramente clínica. Boécio argumenta que são exatamente esses detalhes que parecem triviais que constroem um muro em volta do indivíduo. A nossa singularidade não estaria num núcleo invisível e mágico, mas sim nessa combinação absurdamente específica de coisas que qualquer um pode ver. E isso ilustra de forma genial uma revelação que aparece nas notas do texto original. Se a gente parar para pensar na própria palavra indivíduo, ela carrega um peso enorme. Etimologicamente, indivíduo significa, ao pé da letra, algo que não pode ser dividido. Tipo, o conceito geral de humanidade é gigante, dá para dividir em bilhões de pessoas. Mas, quando chegamos nesse pacote exato de acidentes que formam o Sócrates, a divisão simplesmente acaba ali. Não tem como pegar o Sócrates e fatiar em pedaços menores que continuem sendo um Sócrates. A linha de chegada foi cruzada, fim de papo, nada de subdivisões. E tudo isso constrói diretamente em cima do texto de Porfírio, que foi a grande inspiração para o Boécio. A frase dele não deixa dúvidas, ele diz: tais coisas são chamadas de indivíduos porque cada uma delas consistem em características cuja coleção nunca será a mesma para qualquer outra coisa. A palavra mágica aqui é coleção. O segredo não é ter um traço bizarro e diferentão, mas sim a receita completa. Essa receita exata do Sócrates nunca existiu e nunca vai existir em nenhum outro ser. É esse encontro raro de características no mesmo tempo e espaço que garante o crachá definitivo de indivíduo no universo. Fica muito mais claro quando a gente coloca lado a lado o conceito de geral e o de indivíduo. O contraste é brutal. Do lado esquerdo, geral, tipo ser um homem ou ser humano, é um conceito comum a um monte de gente. É algo que se repete e por isso pode ser dividido conceitualmente. Agora, olha para o lado direito. O indivíduo, o nosso amigo Sócrates, não é comum a ninguém. Aquele combo específico de características não se repete na fila do pão. Ele permanece indiviso. Essa classificação ajuda a gente a sacar que o geral cria grandes categorias, mas é só o individual que cria coisas reais e isoladas. Para não deixar nenhuma ponta solta, o Boécio monta uma prova lógica, passo a passo, que é quase em matemática. Acompanha só o raciocínio da lógica do indivíduo. Passo 1. As características se juntam nessa pessoa e em mais ninguém. Passo 2. Por causa disso, essa combinação não é comum a nenhum outro ser. Passo 3. O que significa que mais nada no universo participa desse grupo específico de características. E o quarto e último passo. Se nada mais participa da essência dessa entidade, é impossível dividir ela em coisas menores. Bingo! Está provado por A mais B que o indivíduo é a peça fundamental e indivisível da realidade. E isso traz uma harmonia muito bonita entre o que une e o que separa as pessoas. Por exemplo, a característica específica de ser humano aproxima e conecta o Sócrates e o Platão. É uma natureza universal e inegável. Mas os traços acidentais deles, tipo a careca de um ou a altura do outro, são coisas que não se misturam, ficam totalmente restritas a cada um.
É como se a humanidade fosse uma grande tela em branco que todos compartilhamos, mas os acidentes são aquelas pinceladas exclusivas que criam obras de arte impossíveis de falsificar. Agora, olha que genial esse detalhe linguístico que as notas de tradução trazem. Tudo gira em torno da palavra em latim convenit. Dependendo de como a gente traduz isso, a visão sobre identidade muda completamente. Temos duas rotas aqui. A primeira interpreta isso como uma coleção, ou seja, uma combinação única de características que, separadas, são super comuns. A segunda interpretação vai para o lado do acidente único. Sugere que os próprios traços já são únicos por natureza e por acaso pertencem a um só indivíduo. É muito louco pensar que uma única palavra milenar pode definir se a nossa singularidade vem de como as coisas se misturam ou se já vem dos próprios ingredientes, né? E para apimentar esse debate, os estudos filológicos chamam a atenção para o prefixo com, do verbo convênio. Esse com significa literalmente junto. Quando a gente dá um peso maior para esse prefixo, a coisa toda ganha ares de uma arquitetura da identidade. É como se a individualidade fosse um grande quebra-cabeça que só faz sentido quando as peças estão unidas. Ser só careca não te faz único, mas ser careca, com o nariz chato, uma barriguinha e aquele jeitinho exato de falar do Sócrates, tudo isso junto, no mesmo lugar e na mesma hora. Aí sim nós temos um indivíduo imbatível. Para fechar esta nossa análise, fica aqui um mistério para deixar a mente borbulhando. Se a nossa identidade é, no fundo, essa receita hiperprecisa de traços comuns todos juntos num caldeirão, será que existe alguma chance cósmica, por menor que seja, dessa mesma coleção específica de acidentes se reunir perfeitamente em uma outra pessoa, em outro lugar do tempo e espaço? Será que a receita pode se repetir? É uma provocação, entanto, que faz a gente valorizar o milagre quase impossível que é ser um indivíduo singular. E com essa reflexão, terminamos a nossa jornada de hoje pela mente brilhante da Idade Média. Até a próxima!